Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estou aqui hoje trazendo mais um estudo do livro de Apocalipse. Iremos hoje tratar do capítulo 2 desse livro, né? E hoje começaremos a tratar um pouco sobre as igrejas, as cartas às 7 igrejas. Hoje falaremos apenas sobre 4 delas. E no próximo vídeo trataremos das outras 3. Ok? Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo. No capítulo 2, versículo 1, diz assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. Perceba que a igreja de Éfeso, ela tinha o hábito de provar as pessoas que chegavam a ela e passavam ensinos da Torá, se dizendo servos de Cristo. Né? E isso aqui foi falado pelo próprio Cristo, aqui no livro das Revelações. Isso era a igreja de Éfeso, ou seja, ela não dava ouvidos a qualquer pessoa. Ela provava a todos que quisessem passar qualquer ensinamento a eles. Então, olha aqui, no versículo 3, vai dizer ainda: E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha aí, ele deixando claro que a igreja de Éfeso sofreu, literalmente assim como diz o ditado, o pão que o diabo amassou. Né? E depois ainda mostra que eles tinham muita paciência. Eles esperavam literalmente em Cristo para que o Senhor fizesse justiça. Trabalharam no evangelismo, na pregação do evangelho de forma incansável. Olha as qualidades da igreja de Éfeso. Agora, vamos ver os defeitos dela? No versículo 4 diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse primeiro amor aqui não tem a ver com a forma como eles agiam, pois até aqui, olhe, preste atenção, esse primeiro amor aqui não tem a ver com as suas ações, pois o próprio Cristo deu testemunho de que eles eram santos. Quando o Cristo fala que eles deixaram o primeiro amor, dá a entender o seguinte, que eles abandonaram o quê? As suas origens. A igreja de Éfeso estava começando a abandonar as suas origens. E Cristo viu isso. Ou seja, Cristo estava mandando a igreja de Éfeso voltar no passado e ver de onde ela caiu para que pudesse se consertar. E isso aqui está se referindo sobre a questão da teologia da substituição. Que nesse período aqui já existiam pessoas que ensinavam contra Israel. Então essas pessoas estavam, veja que no começo da carta a Éfeso, né, nós vamos ver que Éfeso sempre pôs à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Então imediatamente dá a entender que eles não davam ouvidos a qualquer um. Mas houve uma falta de vigilância da parte da igreja de Éfeso que fez eles caírem do seu primeiro amor, abandonar suas origens, que seria na verdade a união com Israel. É o que a igreja da atualidade tem feito, ou seja, isso já estava acontecendo na igreja de Éfeso. Mas vamos ver para o versículo 5 o que é que vai dizer aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras.
quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, enquanto Éfeso ficasse dividida de Israel, olha o que é que Deus iria fazer aqui. Iria destruir a igreja de Éfeso, né? Enquanto Éfeso não se arrependesse, se a igreja não se arrependesse, haveria uma grande destruição na igreja de Éfeso. Mas vamos lá. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As obras dos nicolaítas, que obras são essas? Primeiro, alguém já deve ter ouvido falar em São Nicolau, não é? São Nicolau é um santo católico conhecido no catolicismo como o Bom Velhinho. É o homem que representa o Natal aqui no Brasil, na cultura brasileira, né? E esse homem, ele estava convertido ao judaísmo, porém, não deixou de forma alguma de lado as coisas que ele aprendeu no paganismo. Então, Nicolau, ele ensinava que Deus ele só se preocupava apenas com o espírito. Deus não queria saber da santidade do corpo, Deus não queria saber de pureza física. Deus ele só se preocupava com o espírito. Era o que Nicolau ensinava. E essa doutrina dava vazão para várias coisas, como por exemplo, prostituição, fornicação, adultério, lascívia. Eles agiam dessa forma, né? Faziam dessa forma, alguns ali, por conta dessa doutrina de Nicolau. Então, a obra dos nicolaítas era o culto à carne, por assim dizer. Né? Era um culto à carne. Que você não importava as coisas que você fizesse. Deus não está preocupado com o seu corpo. Ele está preocupado com o seu espírito. É o que ensinava Nicolau. Mas, no versículo 7, ainda no finalzinho da carta a Éfeso, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apesar de todas essas dificuldades que havia na igreja de Éfeso, Cristo fez uma promessa aqui para essa igreja. Aquele que vencer irá comer da árvore da vida, que está no meio do meu paraíso, do Éden, do Grande Éden. Vamos ver agora aqui a segunda carta, a carta a Esmirna. Versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha que coisa forte. Primeiro, a igreja de Esmirna era uma igreja altamente pobre financeiramente. Mas ela ainda sofria blasfêmia de pessoas que se diziam judeus, né? Se diziam praticantes do judaísmo e viviam blasfemando
eram hipócritas. E essas pessoas hipócritas, o Senhor ele deixa bem claro que eram sinagoga de Satanás. Olha que coisa interessante, ou seja, a igreja de Esmirna, por conta de seu, possivelmente, por conta do seu estado financeiro pouco elevado, sofria humilhações por parte desses judeus. E também até mesmo por parte da fé em Cristo, né? Que isso é bastante comum até nos dias de hoje. E o Senhor aqui ele conforta a igreja de Esmirna no versículo 10, dizendo: nada temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, não tenha medo das coisas que você vai passar. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Algumas pessoas, ao lerem esse texto aqui, pensam que o diabo aqui é um espírito. Mas que na verdade não é. A palavra diabo significa acusador. Olha aí, acusador. Quem era que estava ali acusando? Na verdade, nos tempos de João, ao ele escrever aqui a essas igrejas, havia um homem de nome Nero. Ele é esse homem a qual o seu nome da gematria hebraica é somado 666. Então você aprender um pouco sobre isso, você verá que o anticristo no livro de Apocalipse, historicamente nada mais é do que o imperador Nero, conhecido como Nero César. Então o seu nome já dá uma soma numérica hebraica da gematria em 666. Agora, olha que coisa interessante aqui. Então, esse diabo é acusador, na verdade. Esse acusador era Nero e não o espírito. Aí as pessoas, por conta da tradição que as igrejas passaram para os seus adeptos, pensam que quando leem aqui tem a ver com um espírito, com alguém invisível. Sendo que um espírito não pode lançar alguém na prisão, né? Então aqui está se referindo a Nero, que eles ficariam 10 dias em sofrimento, aprisionados na igreja de Esmirna. Agora, olha aqui o versículo 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, fique vigilante. A terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas. Onde dentro das Escrituras nós vemos falar sobre esse Antipas? Quer saber onde? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 28. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 19, 28. Olha aqui o que é que vai dizer. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Éfesos. Perceba que isso aqui, o trono de Satanás estava na cidade de Éfeso. E as pessoas já estavam invadindo a igreja de Pérgamo. Essas pessoas adeptas da deusa Diana.
que hoje no catolicismo é tida como Maria. Então, olha aqui, ó. Antipas, ele foi fiel testemunha e morreu em Éfeso. Agora, olha aqui, ó. O versículo 14, ainda da carta a Pérgamo, diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. O que era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão era uma doutrina de feitiçaria, o ensino de encantamentos, idolatria. Então, era essa doutrina que a igreja de Pérgamo estava aceitando. Ela estava aceitando mágicas, estava aceitando feitiçaria, práticas idólatras, culto a demônios. E ainda fornicação em praça pública. Era essa forma como estava aqui a igreja de Pérgamo. Mas no versículo 15, além de ter essa questão dos que seguem as doutrinas de Balaão, tinha também aqueles que seguiam as doutrinas dos nicolaítas. Ou seja, a igreja de Pérgamo, ela estava totalmente contaminada, praticamente contaminada, ali, quase que em todas as suas áreas. Além de seguirem a idolatria, seguiam também o platonismo de Nicolau, que essa doutrina, Deus só se importa com o espiritual, não está preocupado com o físico, não. Essa doutrina surgiu de Platão, viu? Exatamente. Platão é que pensava assim. Grande filósofo grego, Platão. E isso eles estavam aceitando, pois Nicolau passava essas coisas a eles. Aí vamos lá. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Veja que o escritor aqui, mostrando a sua revelação, ele vai fazer menção do livro do profeta Isaías. Aqui no versículo 17 do capítulo 2, vai fazer menção do livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 5. Vamos ver aqui o que é que vai dizer. Isaías 56 e 5. Diz assim: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Agora, ele fez essa menção aqui para reforçar a promessa que fez àqueles que fossem fiéis à sua aliança. Vamos agora à igreja de Tiatira, né? Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza,
ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. A igreja de Tiatira estava tolerando uma mulher que viveu em seu período, que ensinava aos seguidores da congregação as práticas da idolatria, as práticas da fornicação durante o culto. E isso era culto pagão que estava dentro da igreja de Tiatira. Então essa Jezabel enganava os servos de Cristo ali no meio da igreja e os fazia fornicar e comer dos sacrifícios da idolatria. Mas vamos ver o versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aqueles que cometem o adultério com essa mesma mulher, com essa Jezabel, que estava, além de levar as pessoas à fornicação, levava também à idolatria, ao adultério, né? Ainda vai dizer que essas mesmas pessoas que fossem coniventes com essa mulher seriam destruídas juntamente com essa mulher também. Olha que palavras duras, né? E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que cada declaração fortíssima que o Senhor dá a essas 4 primeiras igrejas que nós vemos aqui, né? Estudamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. No próximo vídeo, iremos estudar sobre a igreja de Sardes, a igreja da Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Ok? Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.